Shetor kale sui keler galash varga dele sorge le miktra shega vosur gale shamantor yaste. Oh, bendito és tu, Adonai. Bendito é o nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Rei da Glória. Te amamos, Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo, nós te amamos. Shore kalasur kalei shamantor rias to colovia sante fonte andekei. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Escola de ativação e unção, libertadores do reino. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Oh, louvado seja Deus. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Vamos clamar ao Senhor. Senhor Espírito Santo, te amamos. Senhor, nos sujeitamos ao teu senhorio, ao teu pastoreio, ao teu governo. Nos submetemos debaixo da sua potente mão, Pai. Porque sabemos que ao tempo do Senhor, Pai, seremos, ó Pai, por ti erguidos e levantados. Senhor, Pai, eu peço agora que os teus anjos comecem a ser enviados. Começa a liberar os teus anjos agora, Pai. Porque o Senhor faz dos teus anjos fogo e dos teus ministros labaredas de fogo, Senhor. Senhor, libera, Senhor, os teus anjos. Libera os teus ventos. Libera, Senhor, a unção. Pai querido, nessa tarde, Pai, que toda tristeza seja transformada em alegria. Todo desânimo, Senhor, seja totalmente anulado e a fortaleza venha. Senhor, foi Davi, Pai, que clamou ao Senhor dizendo: para onde iremos nós? Para onde poderemos fugir da tua presença? O Senhor está em todos os lugares e nós temos a certeza que tu estás aqui conosco, Pai. Fica conosco, Senhor Espírito Santo, fica conosco. Em nome de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória. Cheia torque lasto que amanto ria soriande. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Verso de número 26, diz assim: e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo que ela possuía, e nada lhe aproveitando disso. Antes ela ia pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Queridos, preste atenção em algo sobrenatural. A palavra do Senhor diz que Jesus ele está indo à casa de Jairo. O objetivo principal de Jesus é ressuscitar a filha de Jairo. Mas nós temos aqui o contexto de uma mulher que, por ter um fluxo de sangue excessivo, ela vai gastar todos os seus recursos, tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela vai colocar na mão de médicos, ela vai colocar na mão de pessoas, e a Bíblia diz que o seu estado ainda se tornava pior, porque ela não conseguia tirar proveito do que ela fazia. Preste atenção em algo. Lutas todos passamos, provações todos passamos. O próprio Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, no mundo tereis aflição. Mas quando nós temos um bom ânimo, quando nós levantamos e decidimos colocar e entregar a confiança nele, as pessoas hoje têm se frustrado e no final de tudo têm colocado a culpa em Deus,
achando que Deus é o culpado das suas escolhas erradas, achando que Deus deve resolver o problema que você pegou com as próprias mãos. Essa mulher, ela vai ouvir falar de Jesus, mas quem sabe até onde ela ouviu falar de Jesus, ela vai colocar toda a sua confiança, ela vai colocar todo o seu recurso na mão de homens. Você consegue ver que primeiro ela vai procurar resultados positivos na terra, ela vai procurar resultados positivos nos homens, em busca de dar uma solução para o problema dela. Só que a Bíblia diz que tudo que ela colocou na mão dos homens, nada resolveu. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós só vamos priorizar aquilo que é prioridade. Por isso que colocamos a expectativa em pessoas, colocamos a expectativa em lugares, em coisas. E quando essas coisas não dão certo, quando os lugares fecham as portas, quando as pessoas se esvaem e vão embora, nós queremos questionar o porquê que isso aconteceu. É lá para Jeremias que o Senhor vai falar junto com Jeremias, e Jeremias, ele vai escrever algo poderoso. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 7 diz: bendito, olha só que palavra, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a esperança dele é o Senhor. O Senhor faz até uma referência dizendo que a árvore, ela vai passar por tempos de seca, ela vai passar por dias aonde todos passam, o ano da sequidão. Mas pelo fato da sua esperança e da sua confiança, as suas raízes não estão lançadas em uma superfície, mas as raízes estão alcançando o trono da graça. Orekai, cheia, torquelei, surgevá. A confiança alcançou o trono da graça. Aí quando o plano físico, o mundo físico que nós vivemos, vai vir com o tempo da sequidão, vai vir com o tempo de querer roubar as folhas verdes e deixá-las secas, aquela mesma árvore continua de pé, e ela continua dando fruto, ela continua servindo o propósito a qual ela nasceu. Porque ela entendeu que as suas raízes não se estendem para um ribeiro físico. As suas raízes não se estendem para algo aonde somente dá para tocar para saber que é real. Aonde somente dá para colocar as mãos para saber que aquilo ali existe. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza que ela está ali. Essa mulher aqui, ela gastou tudo, ela colocou confiança, colocou certeza, expectativa em pessoas. Só que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Preste atenção em algo. Aquilo que vai te ajudar a passar pelo que você está passando hoje é o foco na pessoa de Jesus. É o foco no trono de Deus. Sabe por que as pessoas se frustram no meio de dívidas, problemas e tantas coisas? É porque não estamos focados em Jesus. Não estamos olhando para Ele. Não estamos elevando os olhos para o monte, porque a própria Bíblia diz que ainda que a figueira floresça, ainda que as vacas, as ovelhas sejam exterminadas do curral, ainda que a oliveira, a videira, ainda que elas neguem o seu fruto, todavia eu me alegro, mas não me alegro naquilo que a terra está produzindo. Eu não me alegro naquilo que a terra está gerando, porque ela pode gerar e não gerar. Mas eu me alegro em Deus, porque a provisão não vem de homens, a provisão vem dele. É Ele que vai liberar, é Ele que vai enviar, é Ele que vai fazer. Aquele cordeiro que foi dado para Jacó, para Abraão, aquele cordeiro veio por mãos divinas. Deixa eu dizer algo para você. Aquela mulher ouviu falar como você também já ouviu, e eu quero te lembrar de algo.
As coisas estão andando por um caminho e o Senhor está dizendo: só olhe para mim. Mantenha o seu foco em mim. Mantenha o seu foco na presença, porque quando nós olhamos para a presença, quando nós olhamos para Ele e somente nele buscamos o refúgio, a fortaleza, esses problemas são passageiros. Queridos, todos iam afundar naquele barco. Todos iam perecer naquele barco. Mas Pedro focou os olhos em Cristo. Essa tempestade, ela quer tirar o foco da sua visão. Esse problema, essa discussão, esse problema familiar, financeiro, sentimental, essa questão ministerial que pessoas estão passando, quer tirar o foco do melhor que você tem. Você só vai chegar quando você olhar para Cristo. Você só vai chegar quando você focar naquele que pode colocar em ti todas as coisas, naquele que pode levantar você até mesmo quando afundar. Aquela mulher disse: eu vou porque eu ouvi dizer que este homem, ele cura pessoas. Ela ouviu dizer que a solução estava nele. Diferentemente de Jairo, que fez o que poucos fizeram, Jairo se prostrou aos pés dele, pedindo: por favor, vai na minha casa. Queridos, aquela mulher gerou uma expectativa, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Essa confiança, essa certeza, é aquilo que o Espírito gerou. E deixa eu dizer algo para alguém: o Senhor, ele já gerou dentro de você, ele já colocou dentro de você, mas é mais fácil esperar das pessoas do que dele. É mais fácil você olhar para o momento, para a situação, mas o Senhor está dizendo: foque, levante a sua cabeça, olha para cima, eleva os teus olhos para o lugar alto, porque é de lá que vem o socorro. Aquela mulher gerou expectativa dizendo: eu vou, porque eu ouvi falar de Jesus. Queridos, olha que coisa extraordinária. Ela ouviu falar de um homem que nunca tinha ouvido antes. Só de ouvir falar, ela decidiu: eu vou. Isso aqui fala, queridos, de uma certeza, de uma fé. E o que o Senhor está esperando de você é exatamente isso: que Ele seja o centro da tua vida, Ele seja o centro da tua história. Ele quer mudar todas as coisas, mas Ele quer que você confie nele. Ele quer que você se entregue nele, se lance nele. Existem lugares profundos do amor de Deus. Existem lugares profundos da revelação da palavra dele. E tudo que o diabo ele quer roubar, ele quer trazer a distração. A distração é a inimiga da unção. A distração é a inimiga do poder de Deus, da voz de Deus. Eu não sei se você conhece o pastor Benihim, mas ele não deixa que ninguém anda durante a ministração dele. Ele fica ali concentrado, às vezes minutos, chamando a presença, adorando a Jesus. Ele se esquece de quem está perto, de quem veio, quem não veio ou quem deveria vir. Quando você começa a focar no lugar certo, você começa a ver. Talvez você está desesperado, procurando soluções e não acha. Procurando, e Deus está dizendo: você tem que parar, respirar fundo e olhar que na sua frente Ele já colocou o poço. Agar não conseguiu ver o poço diante dela. A resposta, o milagre está tão perto de você, mas você não parou para prestar atenção. A Bíblia diz que 1, 2 vezes Deus fala com o homem, mas não há quem se atente para a voz dele. Deus não é limitado como eu e você. Ele não fala somente como eu estou falando aqui, você me ouvindo. O Senhor fala através de voz, através de imagem, através de sentimento. O Senhor fala de diversas formas, e disse o texto
que ele resolveu usar a sua multissabedoria através da igreja. Oh, Rialaste ko santi asurgale shahavasirava. Através da igreja ele revela sua multissabedoria. Aquela mulher gerou expectativa e disse: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. Só que houve desafios. As pessoas, os problemas estavam na frente dela. A limitação estava na frente dela. Talvez ela dizia que não era digna, não era pura o suficiente para estar ali. Mas ela decidiu arriscar tudo. Ela decidiu avançar onde poucos avançam. E ela começou a romper a multidão. Eu acredito que algumas pessoas ela passou de pé empurrando. Outras pessoas ela se ajoelhou, começou a se arrastar. Ela começou a ir até chegar no foco daquilo que ela havia visto. É por isso que Davi vai elevar os olhos para o alto. Porque quando Davi olha para o alto, a montanha não significa nada. Os homens de Israel olharam para o tamanho de Golias e tremeram. Mas Davi já havia visto o tamanho de Deus. Davi já conhecia o tamanho de Deus ao matar o leão, matar o urso. Quando você olha para o lugar certo, a expectativa da sua visão muda. Você já ouviu aquela frase de pessoas que dizem que um segundo olhar pode dar uma resposta certa? Quando você não acha um resultado, quando você não acha uma forma de encaixar alguma coisa, um segundo olhar pode dizer, ó, vai por aqui, faz isso. E a Bíblia diz que o olhar de Deus é como fogo percorrendo a terra, procurando aqueles que o adorem, aqueles que estão na brecha com Ele. O Senhor só está dizendo para alguém aqui, foque na minha pessoa, foque na presença, foque no trono. E além de focar, você vai precisar vencer a distração. Você vai precisar vencer os adversários, os limites. Você vai precisar vencer o que está vindo contra você para te paralisar. Outro dia eu lia um livro sobre um ex-bruxo. E ele dizia que as orações são barradas quando não há insistência nem persistência. Ele dizia que quando as orações são levadas ao céu, no primeiro céu ela já é barrada. Os demônios eles fazem como se fosse uma cortina negra e densa, aonde a oração bate ali e não consegue penetrar. Por isso que as pessoas desanimam. Por isso que alguns param, outros conseguem quase que romper. Mas quando estão quase rompendo, são vencidos pelo desânimo. Mas a Bíblia vai dizer, ou melhor dizendo, ele começou a dizer assim que quando alguém está orando e não para, não cessa, aquela oração ela entra num nível de temperatura como se fosse um fogo. Ela começa a derreter aquela barreira. Ela começa a romper aquela barreira feita no mundo espiritual. Essa é a prova que a oração, queridos, ela é poderosa. A oração ela é ouvida por Deus, mas é necessário esse rompimento. É necessário insistir e persistir. Aquela mulher insistiu tanto e foi, porque ela não olhou para lugares, não olhou para pessoas, não olhou para o momento, não olhou para o corpo dela fragilizado. Ela só disse, eu vou chegar lá. Eu vou alcançar o meu milagre. E quando ela rompeu, queridos, ela tocou em Jesus. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor está tão perto
Ele está tão perto, só que Ele está além desses problemas que você está vendo. Ele está além dessa dificuldade que você colocou diante da sua visão. Ele colocou, querido, essas palavras esse dia de hoje para dizer para alguém: está tão perto de acontecer uma coisa sobrenatural, mas você precisa se sentar, acalmar o coração, começa a planejar, começa a moldar, a projetar dentro de você. Tem horas que é necessário voltar para a casa de Zebedeu. Tem horas que a gente acha que quer fazer tudo, tanto de qualquer jeito. E a gente lança a rede várias vezes e o peixe começa a fugir, porque a rede está furada. É necessário voltar. Cheia, sorria, lai. Obrigado, Espírito Santo. É necessário voltar para remendar as redes. A Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, quando ela toca nele, o seu problema é resolvido. Quando ela toca nele, o seu problema é resolvido. Mas nós temos um exemplo aqui de alguém que não foi buscar Jesus somente pela cura, que não foi buscar Jesus somente pelo milagre, porque Jesus sabe que o poder saiu dele. Oh, ralaçor que há. Marcos 7, 33, 34, 35. Jesus estava carregado com o poder. Jesus estava indo ressuscitar alguém, então ele estava debaixo de um nível de poder. Rabai, xerga lasturi que alexiorgas. E quando ela toca nele, ela arranca o poder de Jesus. Ela extrai o azeite da dura perdeneira. Ao ponto que Jesus falou: alguém me tocou porque o poder saiu. Você consegue a definição desta palavra tocou-me? Você consegue entender a profundidade da palavra tocou-me? Porque os discípulos vão dizer que a multidão o aperta, a multidão o oprime. Há uma diferença de você estar perto dele, apertando ele, empurrando ele. Mas há uma diferença de você tocar nele. Aquela mulher tocou, ela extraiu o poder dele, porque a intenção do coração dela era puro. Tocar é diferente de empurrar, de oprimir. E Jesus percebeu, querido, no meio de tantas pessoas o apertando, alguém o tocou. Ela se apresenta a Jesus dizendo que foi ela. Você consegue ver a alegria do mestre? Você consegue ver Jesus dizendo: você conseguiu. Você saiu, você passou pelo limite da sua visão. Você passou pelo limite do seu corpo físico cansado, abatido. Queridos, aquela mulher estava pior do que eu e você. Doente, fraca. Pessoas que sofrem de um fluxo de sangue constante, sabem que dá começo de anemia, fraqueza. A pele dela já era de uma cor diferente. Você consegue ver que a gente vai perdendo a cor, perdendo a força, perdendo a estrutura, quando a gente fica focando em pessoas, focando em expectativas erradas. Jesus está dizendo para alguém aqui: vem me tocar. Jesus está dizendo para alguém: eu estou tão perto, vem me tocar. Deixa eu te dizer como que toca em Jesus.
Você coloca um fundo musical como esse. Você entra no seu quartinho, no secreto, e você não vai orar, você vai se render. Você não vai ficar se limitando em palavras persuasivas de conhecimento humano ou de problemas que você tem. Mas você vai render o coração, dizendo o quanto você o ama, o quanto ele é precioso para você. Traga suas memórias de dias felizes onde você estava com ele. Traga na sua memória, e deixa eu te dizer uma coisa, é neste momento que o diabo vai começar a te acusar, te culpar, e dizendo que você não é digno, ou que você está procurando ele somente por um milagre. É nessa hora que você vai romper a camada do mundo espiritual. É nessa hora que você vai romper é nessa hora que você vai dizer que o passado não importa mais. Tudo que você quer é ficar com o seu melhor amigo. Tudo que você quer é que ele venha, o Senhor Espírito Santo. E você vai o adorar, vai adorar a ele, vai glorificar o nome de Jesus. A presença vai aumentando. A glória dele começa a encher o lugar que você está. O poder dele começa a vir. O poder está escondido na presença. Se prepare, o poder de Deus está vindo. O fortalecimento de Deus está vindo. O poder de Deus passa por essa transmissão como choque elétricos. 1, 2, 3, fogo, fogo. Cheire amanto, conti a santi fanti andechei. Quando você se rende, quando você o reconhece, quando você diz que nada mais importa, não importa a opinião dos homens, não importa o que falaram, não importa o credor que está na sua porta batendo. Hoje de manhã nós ouvimos uma palavra pela pastora Andréia dizendo que o homem de Deus falou para aquela mulher: vai, tranca no teu quarto com os teus filhos, com as vasilhas vazias, que o milagre vai acontecer. Uma palavra, que deixa eu dizer algo, um encontro muda um caminho, e uma palavra muda um destino. Um encontro muda um caminho, e uma palavra muda um destino. Abra o teu coração, não endureça. A voz do Senhor que está dizendo: você está perto. Você está perto, você só precisa mudar o foco da sua visão. Você só precisa mudar o foco da sua visão. Rebacalabaxeria suica teco teque lediquiacitico bedegepata caiaço. Golias era um problema, era uma adversidade. Só que ao olhar de Israel, o problema era grande. Mas ao olhar de Davi, Davi não deixou Golias parecer maior do que ele. Davi não deixou a aparência de Golias parecer maior do que o Deus que ele servia. Você já venceu. Você já venceu. Você já venceu. Que o Pai te abençoe poderosamente, te levante e erga a sua cabeça nesse dia e te dê uma direção clara. Te dê uma direção clara. Volte a orar, volte a buscar. Rebacite que lebadacato que nerevadagaço.
Ripla saplatu que pete que plate calatacaço. Rubu sapapapapá. Tem pessoas aqui pedindo a direção para Deus para sair da igreja. E Deus está dizendo: eu quero falar aos teus ouvidos. Eu quero falar aos teus ouvidos. A palavra dele vai te trazer paz. Vai te trazer descanso, conforto e segurança. Que o Pai te abençoe poderosamente. Você que foi abençoado, você que é abençoado com essas lives. Queridos, compartilha. Você que não é inscrito, nós temos uma margem de 56% de pessoas que assistem, que não se inscreveram ainda. Eu peço para você, nos ajude. Plante essa semente de inscrito no reino. Todos que são inscritos, nós temos orado, temos clamado, temos liberado decretos, pedindo que Deus os alcance, os abençoe. Quando você se inscreve no canal, você gera uma conexão e a bênção de Deus a te acompanhar. Deus abençoe. Shalom, shalom. Fique com Deus.